Boa noite. É com muita alegria que novamente eu estou aqui para estarmos juntos, louvando, adorando, lendo e narrando a história de Cristo, o menino, o bebê, o Deus homem, o divino humano. É maravilhoso. E eu quero começar com uma canção que diz, que tem por título, Agrada-te do Senhor. Vamos hoje de Grupo Logos. Você se lembra dessa canção? Você gosta dela? Se você nunca ouviu, você vai amar a letra dela, tudo que envolve essa canção. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Eu vou estar aqui rapidamente lendo com você esse trecho da Bíblia que diz respeito ao salmo que nós acabamos de louvar. Esse é um salmo de Davi e os íntegros são justificados. Bom, ele diz, não te impacientes por causa dos malfeitores, nem te tenhas invejas do que praticam a iniquidade. Esse salmo, então, ele prevê duas principais dificuldades que confundem e desalentam os principiantes na fé. Primeiro, o fato de que eles são odiados por seus próximos porque se converteram em seguidores de Cristo. Inesperado e doloroso. E o fato de os que praticam iniquidade prosperem é desconcertante. Entretanto, o Espírito Santo nos diz quanto a estas coisas: não se preocupe. No verso 3 ele diz: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e de verdade serás alimentado. Em outras palavras, não olhe para o ímpio, mas sim para o Senhor, e nele põe a sua confiança. Aleluia! Deleita-te deste modo no Senhor, ou agrada-te desse modo no Senhor. Se satisfaças, tenha prazer na sua palavra, na sua lei, em tudo que diz respeito a esse Deus, no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Que promessa! No verso 5 ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor e espera nele. E ele tudo fará, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e os teus direitos como o meio-dia. Essas coisas serão finalmente recompensadas. Depois no verso 7, para finalizar, eu quero ler até o 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não copie o seu modelo. Não desça nesse nível. Não se equipare. Não se amolde a esse padrão. Não se conforme.
descansa no Senhor e espera nele. No final do versículo, por causa do homem que executa astutos intentos. De 3 a 7, esses versos são expostas 4 chaves para uma vida vitoriosa. Quer saber? Primeira, confiar. Segunda, deleitar-se. Terceira, entregar. E quarto, descansar. Entregar, confiar e descansar tem algo a ver assim com uma ilustração de alguém que foi escalar uma montanha e lá no alto, no cume da montanha, ele percebeu que a tempestade estava por vir e ele começou a descer, mas chegou até um determinado ponto que ele teve que parar e se agarrar às rochas, porque os ventos eram muito fortes e o frio estava demais, e de repente ele escuta uma voz, já era noite, ele não enxergava nada, e uma voz dizia: pula, eu estou aqui. Por várias vezes, e ele se agarrou ali, confiando que ele estaria salvo, agarrado àquelas cordas. Mas, ao amanhecer, aquele homem estava a 2 metros do chão, morto, porque não confiou naquela voz que disse: pula. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos mais do que nunca, mais do que urgente, temos em vista, em mente, a necessidade de deleitar, entregar, confiar e descansar em Deus. Saber que Ele está dizendo para você agora: pula, pula nos meus braços. Como aquele bebê, Deus homem, estava nas mãos daquela menina, Maria. Assim hoje, pula nos colos do Pai, no colo do Pai, e entenda que Ele sabe o que é melhor para você, e esse tempo vai passar, e enquanto não passar, e se não passar, nós estaremos com Ele. Mas o que importa é descansar no Senhor. Mais uma vez, essa canção, vamos estar louvando, que é uma canção que tem uma mensagem profunda e é muito gostosa para louvar. Muito, 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 muito. Deus é maravilhoso. A batalha foi intensa. As trevas se levantaram de forma tremenda hoje. Mas sabe, quando Jesus está conosco, pode o inferno se levantar. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda. Por 7 caminhos virão, por um caminho virão e por 7 caminhos fugirão. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agrada-te do Senhor, se agrada nele, e Ele fará com certeza aquilo que deseja o teu coração. O que você está desejando? O que você busca do Senhor? Qual a tua oração a Ele? A tua súplica, o teu clamor, o teu gemido inexprimível? Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Por quê? Pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, o teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor
e Ele agirá. Descansa no Senhor, espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. E Ele agirá. Oh, que maravilha! Você pensou que eu ia te deixar hoje? Jamais! E hoje nós vamos viajar mais uma vez na história desse mestre maravilhoso, desse Jesus menino, Deus homem, divino humano. E nós vamos nos deleitarmos agora no Senhor, nas coisas maravilhosas que Ele tem para nós. Aleluia! A última frase de ontem foi a seguinte, do último vídeo, do penúltimo. Diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Filipenses capítulo 2, verso 7. Deus procura aqueles que façam o mesmo, quebrando a rotina. Vamos lá, aperte os cintos e vem comigo nessa viagem. A maior descoberta do universo é o maior amor do universo. Eu queria lembrar daquela canção que tem aí em alguns vídeos anteriores, que diz: eis-me aqui, Deus, tão pequeno e tão frágil. O teu universo é infinito. E pergunto, como é esse Deus tão grande, tão misterioso, que em toda a sua grandeza tu podes tocar uma simples poeirinha como eu, como você, navegando nesse céu e descobrir fonte de luz, força tão dinâmica, incrível, como a gente ficou amigo. Poder contar contigo, Deus. Ele é meu amigo, a gente conversa dia e noite. O tempo vai rolando e eu nem percebo. Metade dos que me ouvem falam, ó, enlouqueceu. Mas não é de enlouquecer pensando bem. A Bíblia diz que as Escrituras, para o homem natural que não conhece a Deus e que não teme a Deus, é loucura. Diz que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Passar os anos correndo atrás das coisas desse mundo, sem saber, eu diria viver toda uma vida e não conhecer o planejador disso tudo, definitivamente eu, você, não viveríamos. Por isso, ter um contato com o Criador do Universo é tudo que nós precisamos. Então vamos continuar a nossa viagem. Vamos lá. O amor de Deus. Meu amor é falho, seu amor é falho. Por mais que você queira amar, por mais que você queira fazer, por mais que você queira acontecer, você sempre vai se deparar com alguns obstáculos que estão em você mesmo, que você vai se sentir incapaz. Mas quando você colocar sua fé nele,
e crê que Ele pode, por você, o amor dele é derramado sem medida. E aquilo que não é impossível para você se torna possível nele, em Cristo. Vamos lá, agora começa a nossa viagem. O avião já começou a decolar. Já cruzamos as nuvens e já estamos começando a pairar por sobre elas. E da janelinha, olhando a paisagem, vamos começar como se a gente estivesse olhando para Jesus lá embaixo. Estivesse tendo essa oportunidade quando tudo isso aconteceu. Ele deixou a carpintaria. A imensa porta rangeu à medida que era aberta. Com apenas alguns passos, ele cruzou a oficina vazia e abriu as venezianas de madeira para que um raio de sol penetrasse na escuridão, pintando um quadro de luz do dia no chão empoeirado. Deu uma olhada na carpintaria, permaneceu por um instante no refúgio da pequena sala que abrigara tantas lembranças agradáveis. Pegou o martelo, passou os dedos na lâmina afiada da serra, bateu na madeira, já bastante desgastada, do cavalete, viera para dizer adeus. Chegara o momento de partir, ouvir uma coisa que o fez saber que aquela era a hora. Assim, veio sentir pela última vez o cheiro da serragem e madeira. A vida era calma ali. A vida era tão segura, tão segura. Imagine você pairando nas alturas, olhando lá embaixo, podendo avistar uma carpintaria, uns arbustos, e ele tendo que sair dali para começar a grande obra que ele teria que cumprir. Passaram incontáveis horas de alegria. Naquele chão empoeirado ele brincou e engatinhou enquanto seu pai trabalhava. Foi ali que José o ensinou a segurar um martelo. Foi naquela bancada que ele construiu sua primeira cadeira. Imagino o que ele pensou ao dar a última olhada na sala. Talvez tenha parado por um instante na bancada, olhando para a pequena sombra projetada pelo cinzel e os cavacos de madeira. Talvez tenha prestado atenção nas vozes do passado que enchiam o ar. Fico pensando se ele hesitou, se o seu coração estava partido, se segurou algum prego nas mãos, antevendo a dor que ele sentiria. A partida deve ter sido difícil. Afinal de contas, a vida de carpinteiro não era ruim. Não era ruim mesmo. Os negócios iam bem, o futuro era brilhante e o trabalho muito agradável. Fico pensando se ele quis ficar. Poderia fazer um bom trabalho aqui, em Nazaré. Estabelecer-me nessa cidade, ter uma família, ser um líder da comunidade. Penso assim porque sei que ele já havia lido o último capítulo. Ele sabia que os pés que se afastariam da sombra segura da carpintaria não descansariam até que fossem perfurados e pregados numa cruz romana. Eu vou ler esse trecho novamente. Isso é algo impactante. E precisa impactar a nossa vida.
Penso assim porque sei que ele já havia lido o último capítulo. Ele não sabia que os pés que se afastariam da sombra segura da carpintaria não descansariam até que fossem perfurados e pregados numa cruz romana. Dali iria ser aflição sobre aflição, angústia sobre angústia, perseguição sobre perseguição, enfrentamento com as trevas, Satanás, os fariseus, os demônios, até chegar à cruz. Os líderes religiosos, as seitas, os governantes, os mais poderosos do Império Romano. Ele ia enfrentar momentos em que iam escorrer dos seus olhos lágrimas, pavor, mas ele sabia qual era a intenção para a qual ele havia sido escolhido. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim essa hora, mas contudo, faça o que tu queres, faça a tua vontade. Sabe, ele não precisava partir. Ele tinha escolha. Poderia ter permanecido, poderia ter ficado de boca fechada, poderia ter ignorado o chamado ou, no mínimo, deixado para depois. E, se optado por ficar, quem saberia? Quem o culparia? Mas o coração não o deixaria fazer isso. Se houve alguma hesitação da parte de sua humanidade, ela foi vencida pela compaixão de sua divindade. Sua divindade ouviu as vozes. Sua divindade ouviu o clamor desesperado do pobre, as acusações amargas do abandonado, o desespero da incerteza daqueles que tentam salvar a si mesmos. A sua divindade viu os rostos, alguns franzidos, alguns chorosos, alguns ocultos para trás dos véus, alguns obscurecidos pelo medo, alguns sinceros em sua busca, alguns pasmos diante do tédio. Do rosto de Adão, a face da criança que nasceu em algum lugar do mundo enquanto você lia essas palavras, ele viu a todos. A todos. E você pode estar certo de uma coisa. Dentre as vozes que ecoaram naquela carpintaria em Nazaré, estava a sua voz. Suas orações silenciosas, feitas num travesseiro manchado de lágrimas, foram ouvidas antes mesmo de serem feitas. Suas dúvidas mais profundas sobre a morte e eternidade. Ele partiu por sua causa. Deus veio a nós. O bebê de Belém. Seu nome Emanuel. Lembra-se da promessa do anjo? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, verso 23. Emanuel, o nome, aparece na mesma forma hebraica em que foi apresentado 2000 anos atrás. Emanu, que significa conosco. El refere-se a Elohim, ou Deus. Não é Deus acima
de nós. Não é Deus acima de nós, nem é Deus em algum lugar da vizinhança. Ele veio como o conosco Deus. Deus conosco. Também não é Deus com o rico ou Deus com o religioso, mas Deus conosco, todos nós, russos, alemães, brasileiros, budistas, mórmons, motoristas de caminhão, taxistas e bibliotecários. Deus conosco, quebrando rotina. No próximo voo, nós vamos estar viajando juntamente com Jesus na sua missão. O Galileu bronzeado que falou com a autoridade estranhosa e com uma humildade puéril. O Galileu bronzeado que falou com a autoridade estranhosa e humildade puéril. Amém. Eu espero que você tenha gostado da viagem e nós vamos continuar essa viagem e vamos chegar até o fim. Nós não vamos parar em lugar nenhum. Vamos fazer nossa alimentação, tudo que tivermos que fazer dentro do voo. A aeromoça nos servindo, os anjos, o Espírito Santo, para quando chegarmos no final, nós estarmos por dentro de uma forma maravilhosa da história desse nosso Mestre Jesus. Eu amo, não sou nenhum santarrão, nenhum um cara perfeito, tenho minhas falhas, tenho meus defeitos, mas se tem uma coisa que Jesus sabe, que Deus sabe, é que eu amo louvar a Deus e eu amo glorificar o seu nome. E sinto também uma fúria muito grande das trevas com relação à minha vida. Já tentaram de todas as maneiras me destruir. E eu tenho prevalecido porque o Senhor tem me guardado. Muitas foram as ocasiões em que os ataques foram fulminantes. Muitas foram as vezes em que as covas foram abertas para mim. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelos rios, não te afogarão. Esse é o Jesus que nós conhecemos e amamos. Vamos lá? Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega agora. Entrega, descansa, confia, espera. Ele virá ao teu encontro. Ele já está indo. Ele já está aí. Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai mudar tudo em você. Descansa no Senhor, espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é
o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Chegamos ao final de mais um vídeo. Tarefa cumprida, missão cumprida. Eu espero que você esteja se alimentando dessas coisas simples. Mas eu quero te dizer que um homem de Deus disse assim, certa vez, num dos seus livros, pastor Jonathan Ferreira Lemos, muito amado, muito querido, homem de Deus mesmo, já mandou missionários para todas as partes desse mundo. É líder da missão Antioquia do Vale da Bênção. O lugar mais lindo que eu já passei na minha vida, o lugar mais cheio de Deus que eu passei na minha vida. E ali conheci as melhores amizades, as melhores pessoas, além de outras que fui conhecendo ao longo dos anos, claro. Mas ali, naquele tempo, eu conheci pessoas maravilhosas. Conheci holandeses, conheci espanhóis, conheci portugueses, conheci africanos do sul, conheci angolanos, conheci albaneses, conheci tanta gente. Um professor britânico, conheci Russell Shedd, um homem compenetrado, um homem de Deus, um homem intenso. Décio Azevedo, vice-presidente da Missão Antioquia, professor, teólogo, tremendo, homem sábio. Pastor Silas Tostes, sua esposa Márcia Tostes. Tive o privilégio de passar ali um tempo. Esse privilégio ninguém pode me roubar, porque eu vivi ali, eu subi e desci aquelas escadas, eu frequentei aquele centro evangelístico, eu andei por aquele lago, eu fui ao centro de oração muitas e muitas madrugadas no frio, e orei, intercedi por aquele lugar e pelos missionários do mundo todo. E as orações que eu fiz lá me sustentaram até hoje, nos meus altos e baixos, das minhas dificuldades, nos meus vendavais, em que eu passei. E eu estou aqui, como a palmeira, que vem a tempestade, ela balança, enverga, mas quando a tempestade passa, ela para e fica firme. E hoje eu estou